Hello! Vamos então, concluir aqui a nossa semana de estudos do Present Perfect. Você que sente aquela dificuldade, que acha que não vai conseguir entender esse tempo verbal, chegou a hora de você tirar todas as suas dúvidas. O Present Perfect é um passo importante nesse processo de você adquirir um novo idioma e de você conseguir finalmente, utilizar a língua inglesa de uma maneira mais eficiente, de uma maneira mais segura, ok? Vamos então verificar aqui alguns exemplos para que você fale inglês de verdade. Let's go! So, guys, vamos iniciar os nossos exemplos aqui de uso do Present Perfect Tense com o how long. How long é muito utilizado no Present Perfect, já que é um tempo verbal que sempre foca na questão da duração das ações. Pense sempre nisso, o Present Perfect, ele foca nisso, Quando uma ação começa e quando ela é concluída, dessa questão de algo que se inicia no passado e tem repercussão no presente, ou algo que iniciou no passado e continua no presente, ok? E esse how long você vai utilizar quando você quiser saber por quanto tempo alguém pratica uma determinada ação, ou se essa pessoa ainda está fazendo algo. Por exemplo, how long have you lived here? Há quanto tempo você mora aqui? Eu respondi, I've lived in Brazil for all my life. Eu tenho vivido no Brasil, ou eu moro aqui no Brasil por toda a minha vida. Você também pode usar how long have you studied English? Há quanto tempo você estuda inglês? Então eu posso responder I have studied English since I was a child. Note que na primeira resposta eu usei um apóstrofo VE, que é a abreviação do verbo have. Então você pode usar assim abreviado, tanto na escrita quanto na fala, tá? E você pode usar também normalmente o verbo have. Esse verbo, ele é o auxiliar no Present Perfect Tense. E o main verb, que é o verbo principal, que é o verbo que expressa a ação praticada pelo sujeito, vai estar conjugado no particípio passado, que é o past participle. Ou seja, tá vendo esse ed no finalzinho do verbo lived e do verbo studied? Então, nesse caso, você tem o uso de verbos regulares. Toda vez que um verbo for regular, quando ele é conjugado no passado, seja no passado simples ou seja no particípio passado, em língua inglesa, você vai fazer esse acréscimo de ed. E quando o verbo for irregular, ele vai mudar de aparência. É como se ele mudasse de roupa toda vez que ele fosse conjugado em um outro tempo verbal, ok? Então você tem que pensar nisso, que no Present Perfect você tem que prestar atenção nessa questão dos verbos irregulares que mudam de aparência e que você tem que acrescentar esse ed nos verbos regulares. Outra coisa importante é o for e o since. We often use for and since with perfect tenses. We use for to talk about a period of time, 5 minutes, 2 weeks, 6 years. We use since to talk about a point in past time, 9 o'clock, 1st January, Monday. Então eu vou usar o for para indicar o tempo que algo durou, por quanto tempo durou. Pode ser minutos, minutes, pode ser weeks, que são semanas, ou podem ser years, for years, por anos. Você pode usar o since, que equivale ao desde aqui, que a gente usa na língua portuguesa, para indicar um ponto específico no passado, que foi quando aquela ação iniciou. Que nem aqui no exemplo, I have studied English since I was a child. Eu tenho estudado inglês desde que eu era criança, ok? Vamos então para o próximo exemplo. She has just arrived here. Você pode usar o Present Perfect também, não só pode como deve,
na terceira pessoa do singular com os pronomes he, she e it. Nesse caso, vai aparecer o uso do have dessa maneira, né? Como has. Então, toda vez que você for utilizar o he, o she ou o it, o have vai virar has. E nessa frase, she has just arrived here, significa que ela acabou de chegar. Quando você quiser usar a frase nesse sentido, que algo acabou de ser feito, né? Você pode usar o just, né? O just, ele pode ser usado para dar esse significado. She has just arrived here. Ela acabou de chegar aqui, ok? Vamos então verificar as três formas de uso, né? Affirmative, negative and interrogative form. Na afirmativa, she has just bought a car, né? Esse verbo bought é o particípio passado do verbo buy, que é o verbo comprar, certo? Repare que na afirmativa você vai ter o has, verbo auxiliar, e esse verbo no particípio passado, ok? Já na interrogative form, has she gone to the new theme park? Né? Então você vai ter o uso desse have ou has no início da frase. E você vai ter o ponto de interrogação, né? Para indicar que é uma pergunta. Note que o verbo gone é o particípio passado do verbo go. Vamos em frente. Negative form. She hasn't fallen yet. Né? Ela ainda não caiu, né? Ela não caiu ali, ela se desequilibrou, mas ainda não caiu. Você tem o has, mais o advérbio de negação not, né? Então, dá hasn't, né? Essa soma de has com not dá hasn't. Se fosse o have, seria haven't, ok? E temos o particípio passado do verbo fall, que é o verbo cair, que é fallen, ok? Vamos agora verificar os advérbios. Tem alguns advérbios que nós utilizamos, né, com o present perfect tense. Então, nós temos aqui already, que tem esse significado de já. Exemplo, we've already had our breakfast. Nós já tivemos o nosso café da manhã. Temos o uso do ever e never. Exemplos. Has she ever worked for a multinational company? Ela já trabalhou para uma companhia multinacional? Depois, no, she has never worked. Ela nunca trabalhou, né, numa multinacional, né? Então, você pode ter uma pergunta com o uso do ever, que pode ser sempre ou já, e você pode responder com never, né, que é nunca. Você pode usar o yet, esse yet é o ainda, tá? O yet normalmente é utilizado em frases na negativa. Exemplo, I haven't done the homework yet, né? Eu ainda não fiz o dever de casa. Você pode ter o uso do still também, né? She has still loved him. Ela ainda o ama, né? Ela ainda o ama. Esse still também tem o significado de ainda, só que o still, ele é mais utilizado em outros tempos verbais. E o yet, você só vai ver o uso do yet mesmo no present perfect, ok? E é isso, guys. Agora, para finalizar o nosso vídeo, vamos verificar aqui o uso de uma frase que é muito requisitada em entrevistas de emprego em inglês. Por exemplo, have you ever gone abroad? Ou have you ever been abroad? De novo, have you ever gone abroad? Ou have you ever been abroad? Significa se você já esteve no exterior. Você pode utilizar esse tipo de pergunta para treinar, porque com certeza vai ter esse tipo de pergunta numa entrevista de emprego. Tá vendo como que o present perfect pode ser útil? É isso, guys. Finalizando aqui o nosso vídeo. Thank you for your presence, ok? Não esqueça de se inscrever no nosso canal, tá?
E deixe um joinha se você gostou do vídeo, compartilhe para ajudar a nossa página, né, do Instagram, @JJTeachers, e também o nosso canal aqui no YouTube, ok? See you!